Gravação pendente ainda. Aí, começou. Boa noite, pessoal. Diga, Andressa. Eu tô muito agoniada porque a internet tá tão ruim, eu não tô vendo vocês falando. Só todo mundo parado, assim, sabe? Só o som. Ai, que horrível. Mas se o áudio tá bom, vamos que vamos, né? Se quiser, eu desligo a câmera também, pra não pesar aí. Não. Tá bom. Beleza. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o professor Marcelo e este é o canal Resenha Forense. 12º ou 13º encontro do nosso grupo de estudos em Direito Natural. Hoje, aqui eu queria abrir um parêntese para cumprimentar os novatos, né? Nós temos 4 novos membros. Isaac, Maurício, Bianca e também o Bruno. Eu sou muito ruim com o nome. Bom, bem-vindos, todos, sejam todos bem-vindos. A gente segue na discussão do livro de Wagner. Eu acho que vai ser o último encontro mesmo. Os textos esparsos a gente deixa para depois. Paramos na quinta que vem e retornamos com o Michel Villet. O Guilherme, antes de passarmos a palavra para Júlia e também para o Ricardo Botelho, que vão apresentar hoje, que vão se apresentar aqui hoje, o Guilherme tomou a liderança, e até o agradeço por isso, de relatar e criar uma espécie de aula magna sobre o Ervada, tá? Até para os novatos e para postar no canal. Eu não sei se você já está com data fixa aí, Gui, depois você repassa para o pessoal, tá? Beleza. As datas já estão fixas. Acho que no último encontro eu cheguei a compartilhar com vocês, mas a gente não estava mais gravando, né? Eu acho que no máximo aí até dia 20 e pouco já tem o compêndio escrito, né? E as aulas provavelmente também já gravadas. Joia. Beleza, então. Bom, aos novatos aqui presentes, até por força do que constava do edital, vocês devem ler a obra do Ervada, no mínimo, né? Tá bom, então, vamos lá. Júlia começa falando, pelo que eu entendi? Isso. Então, manda brasa aí, Júlia. A palavra está contigo. Boa noite, pessoal. Eu vou começar, então. Wagner inicia o 4º capítulo com uma síntese do estudo que ele elaborou até aqui, a fim de descobrir e indagar a natureza do direito. Primeiramente, consideramos que o direito se manifesta numa pluralidade de ordens jurídicas, as quais são compreendidas como um agregado de regras válidas. Então, essa foi a primeira constatação da análise que ele abordou lá no início do livro. Então, o direito é uma manifestação de regras jurídicas válidas numa pluralidade de ordens jurídicas. Nos capítulos anteriores, ele também mostrou que esses agregados de regras jurídicas, quando considerados como sendo o direito, eles têm por obstáculo a validade que permeia a ordem jurídica até cada regra singular. Ou seja, ele resiste às categorias da essência e da individuação. Porque quando a análise persegue esse agregado de regras até a norma singular, até a essência, a ordem jurídica e o direito desaparecem, diante do paradoxo de Zenão, como já foi abordado nas primeiras aulas, na primeira aula, né, sobre o livro, porque só teve uma. O direito, assim considerado, ele não consegue evitar cair nesse paradoxo. Então, nós precisamos avançar nessa análise. A primeira parte do capítulo 4º, ele começa dizendo que o primeiro passo para sair dessa aporia é reconhecer que a ordem jurídica é parte do processo pelo qual uma sociedade dá a si mesma existência e se preserva a si mesma em uma existência ordenada. Então, a sociedade, ela busca a ordem. E a primeira questão abordada nessa segunda parte, ali na página 88, consiste em descobrir como ele fala, a primeira pergunta, como é ontologicamente possível que as regras tenham uma função na existência de uma sociedade e do seu processo ordenador. Então, ele busca
a função da regra dentro da sociedade, da regra como um todo, para depois ramificar na regra jurídica. E como podemos definir a regra? E aqui eu falo não da regra jurídica, mas a regra como um todo. Frequentemente, quando um evento X ocorre, ele causará, muito provavelmente, um evento Y. Há uma alta probabilidade de que isso aconteça, várias vezes. Essa é a constatação empírica da qual partimos. E isso é um pressuposto e é isso que interessa até aqui. Não vamos adentrar na constatação empírica. O que nos interessa é a constatação ontológica da regra. Ou seja, nós temos como pressuposto que X e Y são reconhecíveis e que eles ocorrem e repetem com frequência na relação que foi determinada pela regra, através de um nexo de causalidade. Assim, ele conclui que, em relação à sociedade, as regras têm uma função somente se houver uma repetição de eventos determinados, eventos típicos, que devem se repetir com frequência. Deve se repetir com frequência e tem que ter um nexo entre eles. Essa estrutura da sociedade se revela, por exemplo, nas regras jurídicas, na ordem jurídica, no direito civil, no direito penal. Por exemplo, há complexos de regras que nós podemos observar essa estrutura. Nós já consideramos que a sociedade tem uma estrutura que dura no tempo, através da primeira refutação que ele fez ao paradoxo de Zenão. Porque se a sociedade fosse um fluxo desordenado, sem forma, as regras não teriam sentido. Mas a sociedade precisa das regras, porque as regras, elas são responsáveis por esse processo ordenador da sociedade. Não só as regras gerais são consideradas nesse processo de orientação, mas também as regras particulares, as regras que dizem respeito ao homem enquanto pessoa, assim como as decisões particulares. Decisões no sentido de sentenças particulares mesmo, que também são regras. Porque a vida do homem também é uma realidade durável e ordenada, assim como a sociedade. O homem, ele ordena a própria existência fisiológica, quando constitui família, quando constitui o seu lar. Ele ordena a sua existência utilitária, através da divisão do trabalho e do comércio, e ele também ordena sua existência política, espiritual, intelectual, enfim. O homem, ele ordena a sua existência. E tudo isso dentro da sociedade e através de regras particulares. Outro ponto que devemos considerar é a menção que Voegelin faz de Aristóteles, quando fala que a ordem de uma polis não é inerente à polis, mas requer uma ação humana para torná-la inerente. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que as forças políticas que fornecem essa ação, isso é importante para considerarmos a abordagem que ele faz da sociedade, quando falamos de sociedade, que as forças políticas que fornecem essa ação podem mudar sua estrutura ao longo da história, sem necessariamente mudar a identidade da sociedade que essas mudanças ocorrem. Porque a organização do processo de criação do direito, a ação dessas forças que acionam o processo de criação, a ação humana que aciona, já que a organização é dada por seres humanos, elas não são idênticas ao passar do tempo. E isso não faz com que a sociedade perca sua identidade. Dessa forma, o foco da análise não é a constelação de poder, o tipo de Estado que estava vigente em determinada época. Não devemos considerar isso. Devemos considerar a sociedade civilizacional como um todo, e não a monarquia, o tipo de Estado, a oligarquia, a democracia, enfim. Não devemos considerar isso. Ao falar de sociedade aqui nessa análise, nesse livro, nós consideramos a sociedade civilizacional como um todo, como um geral. E agora eu falaria um pouquinho do dever
em sentido ontológico. O propósito da regra jurídica em uma sociedade é um propósito normativo, porque a regra jurídica pretende ser norma. Para que uma sociedade exista, como eu disse, ela depende da ação dos seres humanos que a compõem, pois o processo de criação do direito em uma sociedade decorre da ação humana. A aplicação das regras decorre também da ação humana. E a sociedade precisa de regras para que haja a existência harmônica e a sobrevivência de seus membros. Ela precisa que as regras a ordenem para que seus membros sobrevivam e vivam em harmonia. Porque, diferente dos animais, das plantas e da natureza em geral, que são regidas pelas leis naturais da física e da biologia, o homem é dotado de liberdade. Ele não está determinado biologicamente como os animais e as plantas estão num ciclo que... Engraçado, isso tem tudo a ver com a sua apresentação do Ervada, né? Bateu certinho. Sim, bateu certinho. Eu falei Você isso falou também. disso, né? É. Sim, e ele fala no livro também. Continuando. O homem, ele é dotado de liberdade. O homem está num constante dilema entre o bem agir, o agir corretamente, e o mal agir. Ele tem essa opção. Ele tem a possibilidade de inclinar a sua ação para o bem ou para o mal. E isso é um fator muito determinante ao considerarmos a sociedade e suas regras, que é a análise que estamos fazendo. E agora, o que é o dever em sentido ontológico? O homem, ele participa de uma ordem do ser que não abrange apenas a si mesmo, abrange os outros homens, a sociedade, o mundo e a Deus. Isso também lembra o que Ervada falou da participação do homem como ser em participação da ordem divina. Só contextualizando com o que já vimos, né? Dessa forma, o homem, ele experiencia uma tensão, uma obrigação de alinhar sua própria existência com a ordem do ser, da qual também participam Deus e todo o mundo. Ele experiencia uma possibilidade de queda, a possibilidade de errar, a possibilidade de agir mal em desacordo com a ordem, ou de agir bem em harmonia com a ordem. Vejam que falamos aqui de agir, falamos de uma ação, a ação humana. É a mesma ação humana que cria o direito, a mesma ação humana que age conforme o direito, a ação humana criadora do direito. Então, o dever em sentido ontológico é visto por Voegelin como o fardo que o homem carrega enquanto é o responsável por realizar a ordem do ser, de realizar o direito, de ordenar a sociedade. Voegelin fala que o dever em sentido ontológico é inerente à regra jurídica, porque as regras jurídicas, elas são um projeto de ordem. Elas pretendem ordenar a sociedade, uma vez que o problema da ordem é a tensão entre a conduta empírica do homem e a ordem verdadeira. Então, é uma tensão entre o ser e o dever ser. E é disso que decorre a normatividade. Agora, falando um pouquinho de normatividade, ao falarmos de normatividade, pressupomos que existem duas pessoas em uma relação: o pensador, que formula a regra, e o agente, que a cumpre. E o autor, ele aponta 4 características da normatividade. A primeira delas é a verdade da ordem, ou seja, uma proposição verdadeira de dever em sentido ontológico. Ou seja, né, a regra deve refletir a verdade da ordem. Em segundo lugar, a regra adotada de normatividade, ela tem um apelo para que seja realizada, para que aqueles a quem se dirige cumpram o dever em suas vidas. Ela apela ao cumprimento do dever, ao cumprimento da ordem. Ela também, em terceiro lugar,
pretende ser atendida por aqueles a quem se dirige. E, em terceiro lugar, o seu apelo deve ser público, o seu apelo é público para todos, mesmo que seja dirigido a um único indivíduo. Aquele indivíduo tem que ter conhecimento dela. Nesse sentido de comunicação, ser público no sentido de comunicação, que foi o que eu entendi. E aí ele traz várias implicações a isso que não vem ao caso. Ele conclui falando que, apesar de todas as regras jurídicas não apresentarem essas características em um alto grau de perfeição, nós podemos supor, pelos fatos que eu falei até aqui, e pela própria experiência, nós podemos supor que as regras jurídicas sejam realmente normas, mesmo que elas não sejam perfeitamente enquadradas nesses requisitos de normatividade que ele trouxe. Porque assim como existe uma tensão quanto ao dever ontológico na conduta do homem, também existe na sociedade. Então, as regras, elas não são perfeitas, né? Elas são regras empíricas, são regras feitas por uma sociedade empírica, com suas regras empíricas, que são geradas por um processo empírico de criação do direito, que entra em tensão com a ordem verdadeira, que é derivada do dever em sentido ontológico. Então, enquanto as regras individuais do homem têm tensão com o dever ser do homem, com a ordem da existência, a ordem verdadeira da existência do homem, isso também ocorre com a sociedade. São as regras particulares e as regras gerais. Desse modo, o direito empírico ele pode ser medido pelos padrões do direito verdadeiro, que seria, ao meu ver, o direito natural, que é desenvolvido pelo filósofo. Então, aqui ele faz uma distinção entre o legislador e o filósofo, e quem traria à tona essa ordem verdadeira seria o filósofo. Enfim, as normas apareceriam assim como um projeto para a sociedade, para que ela se adeque, para que ela atinja a ordem concreta, a ordem verdadeira. E assim ele traz a função das regras. E, por fim, ele conclui, ali na página 108, dizendo que a ordem jurídica de uma sociedade é capaz de graus de realidade, na medida em que ela articula a atenção do dever em sentido ontológico, que é o objeto da indagação filosófica, e a normatividade do direito é a participação na ordem verdadeira. É isso. Eu passo a palavra agora para o Ricardo. Obrigado, viu, Júlia? Ricardo, boa noite. A palavra está contigo. Olá, boa noite. A internet está um pouco ruim, eu não sei se minha voz está saindo bem aí. Tá bem, tá bem. Acabado. Então, tudo bem. Dando continuidade aqui à exposição, né? Eu vou iniciar pelo capítulo 6, onde o Vogelin vai tratar sobre essa validade impessoal das regras jurídicas. Nesse capítulo, ele vai falar sobre uma questão que motivou a análise desses ditos fenômenos projetados. E a Júlia expôs muito bem, né? E qual seria essa motivação, afinal? A normatividade das regras jurídicas. Logo no preâmbulo da página 111, o Vogelin estabelece algumas premissas, e eu elenquei. A primeira delas é que essas regras elas são dirigidas de uma pessoa para outra. A segunda premissa é que elas pretendem expressar uma verdade acerca da ordem. A terceira é que há uma necessidade de conformar a conduta do destinatário à verdade normativa, a verdade normativa, a verdade que está expressa nessa regra. E, por fim, elas precisam ser comunicadas. Então, aquela típica estrutura lógica da norma onde você precisa criar um vínculo com o destinatário. Mas, logo em seguida, ainda no preâmbulo, ele problematiza essas premissas estabelecidas. Em relação à primeira, ele fala que é difícil determinar quem é que emite essa regra. Em relação à segunda, ele fala que a verdade que ali está consubstanciada, ela nem sempre é aceita. Então, em relação às outras duas, né, ele fala que elas não são bem-sucedidas. Então, por exemplo, essa comunicação ela não é bem feita. E só uma observação,
pelo menos eu não sei se eu estou mal acostumado, mas seria ótimo ter uma nota de rodapé para determinados pontos, inclusive para compreender um significado específico ou o que de fato o autor tentou comunicar naquele certo período, né? Mas prossigamos aqui. No parágrafo 1º, ele vai falar sobre a sociedade como uma entidade autoconstituinte. E a gente sabe, então, que as regras elas querem expressar uma verdade acerca da ordem. Essa é a segunda premissa. Então, para isso, elas miram em um dever ser em sentido ontológico. E o que é esse dever em sentido ontológico? O que esse dever em sentido ontológico significa, melhor dizendo? É justamente o que a Júlia falou, aquela tensão entre a ordem do ser e uma ordem do que tem de ser estabelecida na sociedade pela ação humana. E aí eu leio aqui, que é óbvio o dever ser, né? Porque o uso do ter de, quando não é usada, afinal, ele não retoma nada, né? Senão a gente colocaria um que ali, mas ele transmite uma ideia de obrigatoriedade. Então, obviamente, eu compreendo que se trata de uma tensão entre ser e dever ser, aquilo que é e aquilo que tem de ser. Em seguida, o Voegelin ele vai dizer que no núcleo ontológico da normatividade há duas pessoas que emitem essas regras para o homem. A primeira é Deus e a segunda é o homem pensante usando a sua razão e consciência. É claro que na sociedade, ele vai dizer, há uma série de outros agentes que podem, volta e meia, nos dirigir algumas regras. Por exemplo, os pais para os filhos, os professores para os alunos, os amigos, etc. Mas esse ponto é importante porque o Voegelin estabelece basicamente uma base ali da argumentação dele, né, que ele vai expor adiante. Apenas duas pessoas que estão no domínio do núcleo ontológico da normatividade é que vai emitir uma regra com autoridade normativa. Então, isso é muito importante. Daí eu reproduzo, daí ele vai falar aqui basicamente que você não tem aliás, você tem um direito divino que é natural, mas você não tem um direito típico da sociedade. Em suma, uma vez que o Deus e o homem pensante são os únicos capazes ali de emitir uma regra com uma legítima autoridade normativa, é um problema quando essas regras que exigem obediência têm a sua origem numa autoridade social, porque elas não estão nesse núcleo que ele acabou de estabelecer. E aí eu peço licença para ler um parágrafo, na verdade 2 parágrafos aqui na íntegra, porque é muito importante, especialmente sobre um aspecto metodológico que basicamente expõe a que tipo de direito Voegelin se refere quando fala sobre o simplismo de Austin, né? Ele vai dizer o seguinte, abro aspas, nós já rejeitamos a interpretação de Austin do direito como o comando do soberano como uma metáfora superficial que nem sequer toca o problema. E nós podemos acrescentar que, pela mesma razão, nós devemos rejeitar as teorias de comando desenvolvidas mais tarde no século XIX, especialmente por acadêmicos alemães. Este problema terá de ser desdobrado analiticamente a partir da observação pré-analítica que a feitura e emissão de regras sociais, como nós chamamos ao gênero do que as regras jurídicas são uma espécie, é um processo dentro da própria sociedade. Continuando, as implicações desta observação simples são muito difíceis de prosseguir porque a análise é obstruída pela linguagem cotidiana, mais preocupada com as tensões no campo social do que com a unidade do campo que é cingido pela tensão. Nós estamos habituados a falar nas dicotomias de governantes e súdito, né? Governo e povo, pais e filhos, etc. E estamos dispostos a esquecer a entidade envolvente da sociedade dentro da qual ocorrem as relações respectivas de comando e obediência. A existência humana é ontologicamente social, não obstante todos os conflitos entre o homem e a força impessoal no campo social em que ela existe como uma parte. A existência na sociedade, por força de nascimento e educação numa família, é ontologicamente, não por escolha, a maneira da existência humana. Fecho aspas aqui. Esse ponto é importante, e eu vou ficar um pouco nessas páginas 112, 113 e 114, porque, a meu ver, elas são uma das mais importantes. Então, vamos lá, vou iniciar da última parte, quando ele fala o seguinte, a existência na sociedade, por força do nascimento e educação numa família, é ontologicamente, não por escolha, a maneira da existência humana. Então, o que ele está dizendo aqui, a meu ver, é que
não se trata de a família, portanto, né, não se trata de uma instituição intermediária, fruto de uma escolha numa sociedade que, por exemplo, vive sob o manto de uma superestrutura. O que ele desenvolver a partir dessa premissa que eu acabei de ler, a meu ver, se aparta ali de quaisquer teorias socioconstrutivistas. Mas, eventualmente, imagino que algum entusiasta da escola de Frankfurt pode me ouvir e pensar o seguinte: isso é balela, porque o conceito de família é fruto de uma construção patriarcal, tanto é que estamos desconstruindo esse conceito de tal modo a incluir dentro dele o máximo possível de situações. Mas o problema é justamente esse, porque se tudo é família, nada é família. É a mesma lógica das várias verdades. Se tudo é verdade, inclusive aspectos subjetivos, nada é verdade. Então, definitivamente, eu dou o exemplo do direito de família, está hoje, né, anos-luz de distância daquilo que o autor está trabalhando aqui. E esse afastamento explica um pouco essa desordem que observamos em alguns ramos do direito moderno. E aí, sabe por quê? Porque eu pego emprestado, óbvio, o raciocínio do Voegelin. Ele fala o seguinte, no finalzinho desse parágrafo: uma sociedade tem, eu traduzo aqui, né, um propósito, apenas na medida em que ela permite aos seus membros ordenar as suas vidas na verdade. Então, se olharmos agora para o estado de coisa social, nós vamos encontrar tudo menos uma ordem, e, portanto, a ausência de um propósito. E é interessante pontuar isso porque essa ausência de propósito, muito típica da modernidade, ela não é negada por todos os relativistas. E com relativistas, eu também pego o raciocínio do Voegelin. Ele fala que é mais interessante, por exemplo, do que dividir entre direita e esquerda, é entre indivíduos materialistas relativistas e indivíduos que aceitam uma existência transcendental. Mas, enfim, o exemplo que eu geralmente dou de um relativista que não nega a falta de propósito no mundo moderno, né, um grande herdeiro aí do positivismo kantiano, que é o Émile Durkheim, e que inclusive fundou uma própria escola de pensamento que é o funcionalismo, né? Para quem não sabe, o Durkheim, quando ele faz aquela comparação entre sociedades antigas e sociedades modernas, ele fala que há dois tipos de solidariedades: a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. A mecânica seria um traço ali típico de sociedades antigas, que são menos complexas, mais coesas e mais familiares. Então, é mais fácil o indivíduo localizar um propósito. Já a modernidade é típica da solidariedade orgânica, onde você tem relações mais complexas e uma sociedade menos coesa. Então, essa constatação dele, aliás, faço a pontuação aqui, foi inclusive o que ensejou aquele estudo dele sobre o suicídio. Mas eu também faço uma outra observação. Tocqueville já falava disso. Ele falou que, Tocqueville, mais sabiamente, diz o seguinte: olha, as sociedades materialistas, curiosamente, embora elas tenham mais liberdades e sejam mais libertinas, elas apresentam estatísticas de suicídio muito mais elevadas. Daí fica uma questão que eu ponho ao grupo desde já. Como é que teremos um propósito, a que o Voegelin faz menção aqui, se nós não conseguimos ordenar nossa vida na verdade, justamente porque negamos a existência de uma verdade objetiva? Eu devo lembrar que na página imediatamente anterior, a 112, o Voegelin diz que Deus e o homem pensante, que usa razão e consciência, são as únicas pessoas que emitem regras com uma autêntica autoridade normativa. E aí nós temos um problema aqui. Porque o que a gente faz quando negamos a existência do primeiro ser, que seria Deus, e o segundo, que já é raro, não mira a sua razão para Deus e, portanto, guia as suas vontades ali a partir de uma razão geralmente secular. E vai lembrar que esses três pontos, esses três elementos, né, razão, consciência e vontade, a gente já abordou, acredito que nas últimas lições do Hervada. No próximo parágrafo, aqui na página 113, o autor cita alguns autores: Aristóteles, Hobbes, Rousseau, e também a noção americana de liberdade, né? de Estado, que o Estado proporciona ao indivíduo. Mas apenas um deles, que é o Aristóteles, ele aponta para uma verdade que não é relativa, isso é, algo que transcende essas feituras humanas. Os demais, eles fazem justamente direcionar ao Estado, uma entidade abstrata e facilmente apartada das comunidades, a autoridade para ordenar verdadeiramente a nossa vida. E olha que eu nutro uma grande admiração pelos Forefathers, né? Mas a revelia dessa admiração
seguir por esse caminho é como, parafraseio aqui o Vogelin, seria cair em construções terrivelmente erradas. Mas ele cita Aristóteles, né? E ele fala que o Aristóteles traz a ideia de que a verdadeira ordem é aquela que torna possível perdão pela pronúncia se estiver errada, mas o bios theoreticus. E aí a gente precisa relembrar rapidamente como é que o Aristóteles fazia essa distinção de bens. Ele tinha 3 categorias ali, tinha bens externos, bens do corpo e bens da alma. E qual é o maior bem? Seria a felicidade justamente localizada ali no bem da alma, exercida através da virtude. E o bios ético, o bios teorético, perdão, é a vida contemplativa. Ela está localizada justamente nessa terceira espécie de bem. Tem um outro conceito importante ainda também para a gente compreender isso, que é o ponto, que é o que seria aquele homem maduro, né? Quem é o homem maduro para Aristóteles? O homem maduro para Aristóteles é justamente aquele que realizou a sua natureza através de uma vida contemplativa. Ou seja, em outras palavras, o bios teorético aqui é a realização plena da potencialidade humana. Mas, feita essas observações aqui, voltemos ao texto, né? Qual é o resultado analítico dessas construções teóricas que ele acabou de fazer menção? Seria justamente o título do parágrafo. A sociedade é uma entidade autoconstituinte. Então, as regras, elas não vêm de uma sociedade externa, o raciocínio é esse, a nós para nós, né? Nem por uma pessoa exterior à sociedade para a sociedade. A sociedade existe porque ela desenvolve um processo auto-ordenador. Mas esse resultado, vai dizer o Vogelin, é um absurdo, porque uma das premissas estabelecidas pelo autor é justamente a transmissão dessas regras por uma das pessoas que está no núcleo ontológico da norma. Vale lembrar que a primeira premissa estabelecida por ele é que a regra ela é emitida de uma pessoa para outra. E vale lembrar que o autor insiste, né, que não há ninguém, além daquelas 2 pessoas no núcleo ontológico, que possam emitir essas regras com uma autoridade normativa legítima. Mas, embora ele não ignora isso, tenhamos ali emitentes e destinatários, ele vai dizer que a regra jurídica ela não tem um remetente e destinatários específicos, ela tem um caráter impessoal. Ele completa dizendo o seguinte, leio aqui na 114, abro aspas, a regra jurídica não tem nenhum remetente pessoal, nenhum destinatário pessoal. Esta dificuldade não pode ser superada ao erigir a sociedade, o Estado, ou o soberano no remetente pessoal fictício. E ao erigir homem vulgar, que apenas está vagamente familiarizado com o direito, no destinatário pessoal fictício que ouve as regras que lhe são dirigidas. Por essa razão, nós tivemos de rejeitar as teorias de comando que se entregam a estas construções. Fecho aspas aqui. Com essa afirmação do Vogelin, a meu ver, ele está se distanciando daquele dogmatismo que, por exemplo, acomete o positivismo. E aí, professor Marcelo, cito rapidamente o livro do Ricardo Fonseca, do Introdução Teórica à História do Direito, esse bem aqui, ó. Que maravilha. Onde o autor, nesse livro, ele destaca 3 problemas da abordagem positivista na história. E um deles é justamente esse modo pouco matizado, nas palavras dele, como se dá a relação sujeito-objeto. Afinal, seguindo ali a abordagem positivista da história, o método positivista, ele se propõe a fazer com que o sujeito, o cientista positivista, embora ele esteja inserido ali na própria sociedade, ao estudá-la, ele consegue ficar à margem dela, justamente para, em tese, não contaminar o objeto que está sendo estudado. Mas a gente sabe, inclusive o autor argumenta nesse sentido, que o positivismo ele escapa desse dilema. Em outras palavras, ele coloca para debaixo do tapete esse problema. Ele não diz, tá, de modo concreto, como que a gente faz isso? É possível fazer isso? E quando ele escapa desse dilema, ignorando esse grande problema, um problema central, é uma forma de dogmatismo. E é o que o Vogelin está falando, está justamente se afastando aqui. Ele está falando, olha, essas teorias simplistas, elas fogem do problema central. A exemplo do Austin, do Rousseau e companhia, que ele cita. Passemos para o segundo parágrafo, né, representação da sociedade. Logo
nesse segundo parágrafo aqui, ele suscita a seguinte questão. Como pode uma sociedade, não sendo uma pessoa, de todo emitir regras? Então, novamente, para eu não ficar repetindo diversas vezes aqui, ele vai dizer que a sociedade ela não emite regras com essa coisa, esse objeto que ele chama de uma autêntica autoridade normativa. A sociedade ordenada, ela prospera, digamos assim, a partir da criação e da aceitação de um representante. Ele vai dizer que essas representações, obviamente, geram distorções entre o que deveria estar sendo praticado e o que efetivamente é praticado. Mas ele vai falar que isso não é objeto da análise. Ele vai falar que o problema analisado por ele é o estudo da representação apenas como um fator essencial no processo de criação do direito. Vejamos o que ele fala sobre a atuação do legislador, está na página 116. Ele fala o seguinte: uma vez que o legislador age como representante, não como uma pessoa, é possível criar órgãos coletivos de legiferação, tais como assembleias legislativas, cujos atos têm claramente caráter impessoal representativo. Um outro exemplo, o exemplo seguinte que ele dá, é o do juiz. Ele fala assim: olha, nós aqui, nós aceitamos a decisão do juiz como válida no processo, não por causa do notável saber jurídico, da prudência emanada por aquele juiz, mas porque ele ali representa, utilizando o linguajar nosso, o Estado juiz legítimo, com uma legitimidade derivada da própria Constituição. E aí eu faço a leitura. Eis o motivo por que a gente respeita. Nós desempenhamos, na nossa qualidade de cidadãos, seria esse justificativo, os nossos papéis representativos como membros da sociedade organizada que respeitam a sua ordem. Inicialmente eu confesso que eu discordei, porque imagino que o indivíduo, na verdade, não transgrida essas ordens e respeite uma ordem jurisdicional com medo da sanção. Mas ele trata sobre isso logo em seguida, no cálculo do erro e também logo quando ele vai falar sobre sanção, que é justamente o próximo tópico. O terceiro parágrafo é o cálculo do erro, né? Então ele fala o seguinte, que o representante ele é humano, em todo o sentido da palavra, e, portanto, ele pode, obviamente, né, abusar ali da posição e emitir regras que estão diametralmente opostas da verdade da ordem. Mas isso, ele vai dizer, não é uma variante, mas é uma constante. Eu acho que está na página... Página 117. Estes fenômenos de abuso são ingredientes constantes na prática de toda a ordem social. E o que significa ser constante? Significa que é um fato esperado, faz parte da dinâmica do jogo. E qual é o argumento de Voegelin para sustentar isso? Inicialmente ele vai citar aqui Aristóteles e Platão, vai falar sobre aquela clássica abordagem sobre governos bons e maus, de poucos, de muitos, né? Que você tem aquelas três formas inicialmente puras, que é a monarquia, a aristocracia e, para alguns, a politeia ou república, né? E que pode, a depender do caráter, da visão de bem comum que o indivíduo tem, que exerce esse poder, pode se tornar na sua forma impura, que seria a monarquia, a tirania, da aristocracia para a oligarquia e da república ou da politeia em democracia, né? Só que o Voegelin, novamente, vai dizer que o interesse dele não é discutir o que significa bem comum, mas sim analisar o fenômeno dessa formação com o propósito de estabelecer um elo entre o processo de criação do direito e a substância ontológica da norma. Olha o que ele fala sobre essa tensão. A tensão entre a substância da ordem e o abuso possível, então, o abuso possível do processo de criação do direito não é, além disso, meramente um objeto de contemplação para o filósofo, mas um motivo para experiências mais ou menos elaboradas com salvaguardas institucionais contra o seu abuso potencial. Então, isso é importantíssimo. O que ele está dizendo aqui é que essas nossas inclinações para o que é torto acabam justificando o fazimento de uma série de instituições importantes. Até porque, vai dizer ele, nenhuma norma, por mais bonita que seja, digamos assim,
ela não é dotada de infalibilidade. E ele termina dizendo o seguinte, página 118. A tensão entre a ordem verdadeira e a ordem empírica, que a Júlia falou, concluímos, nunca pode ser abolida, embora a discrepância possa ser mantida por vários motivos, no mínimo que não motive o povo para a revolta. Então é uma coisa, é um fato, e não há como aboli-lo. Inclusive não é essa a intenção dele. Sobre o parágrafo 4º, o uso da força, né? Eu vou falar rapidamente sobre esse ponto, né? Porque eu já estou há um bom tempo falando, mas ele vai defender o uso, a sanção através do uso da força, né? Ele diz que ela é necessária por diversas razões. A primeira delas, né? A primeira razão é por conta do cálculo do erro que eu acabei de falar, já que há uma discrepância entre a ordem verdadeira e a ordem empírica, por um motivo que é óbvio, né? A coação ela vai coibir determinadas práticas, digamos ali, de desobediência à norma posta. E segundo, porque a sociedade moderna é infinitamente complexa. E terceiro, ele parte da seguinte ideia: se o homem fosse um santo por natureza, e isso fosse o ordinário, e a vida ordenada fosse também a regra, o direito e o seu cumprimento seriam desnecessários, né? Bom, sobre essa primeira parte é isso, e vou falar rapidamente sobre as conclusões, né? E aqui, logo no início, a gente vê uma frase, acredito que foi o professor Cronje quem disse ela, logo no início, quando ele falou sobre Vogelin, no nosso encontro, ele fala o seguinte: a ordem jurídica não tem estatuto ontológico próprio. Mas, ao meu ver, o Vogelin condiciona isso da seguinte forma: contanto que seja o objeto de estudo sem qualquer relação com o seu contexto. A validade das regras nada mais é que significado atemporal das proposições. E ele começa explicando: as regras jurídicas são proposições acerca da ordem da existência humana. Isso me lembra muito Kelsen. Ele basicamente fala que o direito a norma jurídica é uma proposição de comportamento, né? No segundo ponto, ele fala sobre ele fala o seguinte: uma regra jurídica não é um significado no vazio. Aqui ele vai falar sobre aquela característica que as normas jurídicas possuem de certa previsibilidade a determinada situação. Mas, curiosamente, ele termina dizendo o seguinte: é esta previsibilidade que motiva construções erradas acerca da natureza do direito. E o terceiro ponto, ele desenvolveu um tanto mais complexo aqui, mas eu acredito que é muito bem compreensível na noção de Kelsen acerca da proposição de comportamento, quando ele fala que o direito não, a punição, a sanção não é uma negação da negação. Quando ele vai falar que o que é não pode ser negado por uma ordem do não ser. Então, o que é só pode ser negado por aquilo que não é, e o que deve ser só pode ser negado por aquilo que deve ser. Então, ele fala o seguinte: embora a intenção da regra não seja cognitiva, a regra quer dizer, não obstante, uma verdade. Esse é o ponto talvez mais difícil de compreender. Sigo aqui. A normatividade não é uma qualidade que se vincule à forma gramatical das fórmulas imperativas ou normativas, farás ou não farás. Nós não somos obrigados a fazer algo só porque alguém nos diz, faz isto ou faz aquilo. Então, é justamente essa noção. Se é uma proposição, não é uma prescrição. Salvo engano, o Yerrin, quem fala que a norma é uma prescrição de comportamento, né? Diferentemente dele, Kelsen fala que é uma proposição de comportamento. E é o mesmo alvitre seguido aqui pelo Vogelin. E, assim, acredito que os outros pontos eu já tenha abordado anteriormente, naquelas páginas que eu fiquei mais retido. Basicamente é isso. Muito obrigado. Palmas, 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 palmas. Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. Parabéns para os dois. Excelente. Eu diria que tiraram leite de pedra. Antes de iniciarmos a reunião, eu estava conversando com outros colegas aqui que eu estava um pouco desanimado com esse livro do Vogelin, mas hoje foi uma sobrevida, assim. Algumas pessoas
levantaram a mão, eu perdi a ordem. Mas Ruiz e Maurício querem se manifestar. Pode começar deixar... qualquer um. Vai lá, Ruiz, pode falar. Ruiz levantou primeiro? Ok, então eu falo primeiro. Bem, muito, gostei muito da explicação aí dos dois. Eu achei muito interessante também que como essa parte do cálculo, né, do erro do cálculo, isso aqui até é um pau ideólogo, né? Achei engraçado. Mas é o seguinte, só uma pergunta antes de eu começar, que eu vou falar de outra coisa. Quando vocês me veem, a câmera, ela tá de lado ou ela tá de... Porque meu celular tá de lado, né? Eu não sei. Vocês me Você veem tá em paisagem aqui. Tá. Ok, tô em pé, né? Beleza. Não. Tá ao contrário do que você imagina. Você tá assim. Quer dizer, você tá assim. Tá, eu tô aparecendo em pé ou não tô? Não, tá. Só que você tá de lado. Tá, beleza. Não, beleza. Ok. Isso que eu queria saber. Tá, mas o que eu queria comentar aqui aqui na página 94, esse parágrafo 3, 94 e 95, né? Parágrafo 3, onde ele fala a regra como norma. Só um breve comentário de algo que eu achei interessante para um tema muito relevante do direito, né? Quando ele fala do dever e depois da normatividade no final do parágrafo. Por quê? Quando ele estava falando aqui, eu lembrei muito da questão da falácia naturalista, né? Da qual acusam o naturalismo. E, ok. Então, o que eu achei interessante aqui? Primeiro de tudo é porque o Eric Voegelin, você já deve ter percebido que às vezes ele fala, às vezes até de algumas coisas que nós já sabemos, só que como eu posso dizer, de uma forma um pouco peculiar, né? É engraçado isso. Às vezes você está lendo e você até entende o que ele está dizendo, você entende o que ele está dizendo, mas ele está falando de outra perspectiva, de uma forma que você nem tinha pensado, né? Eu achei isso muito interessante nessa leitura. E uma das questões é sobre a falácia naturalista, embora acredito que não seja exatamente do que ele quer tratar. Ele só falou de passagem sobre algumas coisas, né? Então, ele fala da seguinte forma. Aqui já estou começando a ler aqui o parágrafo 3, ele fala assim: o dever não é, assim, em si mesmo, um postulado ou uma norma. Como, por exemplo, defendem racionalistas e, inclusive, os positivistas, né? Então, o dever não é um postulado, em si mesmo, postulado ou uma norma, mas a tensão entre a ordem do ser e a conduta do homem. Né? E, então, eu achei isso muito, muito interessante, porque em momento algum ele admite uma separação, né? Quando ele está falando aqui. Na verdade, você pode ver isso em todo o livro. Em momento algum ele admite uma separação, mas no final das contas a conduta do homem se adequando à ordem, né? A ordem verdadeira do ser, né? Então não vemos aqui, embora ele não fale explicitamente, né, sobre o assunto, acredito que está claramente aqui a posição dele sobre esse assunto, né? Do dever, ele não como sendo o dever não como sendo algo separado do ser, né? Que ele fala muito dessa ordem do ser, a ordem verdadeira. Então, continuando aqui o texto, ele fala assim: na órbita desta tensão, as regras acerca da ordem social são mais do que observações empíricas acerca das regularidades de ação. Ou seja, são mais do que as observações empíricas. Uma vez que o problema da ordem é precisamente a tensão entre a conduta empírica e a ordem verdadeira, a qual, obviamente, ela tem que se adequar. As regras jurídicas, quer elas sejam regras gerais ou regras individuais para as partes, num caso concreto, têm caráter de projetos de ordem.
quer a regra empregue ou não a fórmula farás ou não farás, ela tem esse significado quando projeta os tipos da conduta dos seres humanos se supõem conformar-se. E aqui no finalzinho já, última frase do parágrafo, ele fala assim: a chamada normatividade da regra deriva, por conseguinte, da tensão ontologicamente real na ordem da sociedade. Então, só para esclarecer mais o que eu falei, né, é isso. Eu vejo aqui nesse parágrafo inteiro uma visão muito interessante, talvez até numa perspectiva que eu nunca tinha pensado, num vocabulário que eu jamais pensaria, né, uma explicação acerca dessa relação entre o ser e o dever ser, certo? Então, em algum momento, ou em um momento algum, ele fala, ele admite ou pressupõe uma separação. Mas não, né, como existindo a ordem do ser e as condutas humanas tendo que se adequar a ela, e as regras, como ele fala, sendo o projeto de ordem. Né? Então, isso aqui vai muito com o que o naturalismo clássico acredita em geral, né, como o direito que deve porque é. Né? Há o dever porque antes tem o ser. Certo? Então, eu gostei muito disso aqui. Né? Achei até legal que, bem, a gente sabe que o Voegelin, ele tem muito do vocabulário platônico, né? Eu não sei até que ponto esse vocabulário é realmente aquilo, os conceitos são os mesmos, né? Mas, bem, temos aqui o vocabulário, então fica até eu vejo aqui como ele abrindo caminho para uma questão muito que até poderia ser legal, né, de pesquisar. Seria a visão dessa falácia naturalista numa perspectiva platônica, né? Seria uma coisa interessante. Eu não sei se alguém já fez isso, né? Mas pelo menos aqui eu vejo que ele abriu um caminho muito interessante, né? Embora, obviamente, como eu falei, esse não seja, claro, o propósito dele aqui nesse capítulo, né? Só uma coisa que eu gostei muito, né? Então, não sei se mais alguém viu isso, né? Enfim, mas era isso que eu queria falar apenas. Ótimo, Luiz. Obrigado pela manifestação. Como sempre, muito proveitosa. Gostei da expressão direito que deve porque é, né? Quer dizer, ele tem uma base ontológica inegável. Agora, o nosso estreante da noite, entrando em campo aí. Maurício, a palavra está contigo. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Então, antes de tudo, parabéns pelas explanações ali, né, a respeito dessa perspectiva do Voegelin. E eu queria continuar um pouco do que o Carvalho estava falando ali, do Ruiz, sobre uma perspectiva de um promotor, o Diego Pesce. Ele escreveu um livro chamado Violência, Laxismo Penal e Corrupção do Ciclo Cultural. Ele basicamente faz uma crítica às teorias modernas da criminologia com base em Voegelin. Então ele pega todos esses pressupostos iniciais e eu assimilei, assim, vocês estavam falando, também peguei um gancho ali do Botelho, havia falado do Durkheim ali, nessas teorias modernas, né, tudo se complementa, né? Então, quanto a essa questão de imanência, o Voegelin fala que existe uma comunidade primordial, né, que é composta de homem, sociedade, mundo e Deus. E esses 4 elementos, né, eles servem basicamente... o homem ele acaba tendo uma ideia de ordem através deles. Porque enquanto ser limitado, ele busca as suas respostas em coisas que têm extensão maior que ele. Então, ele vai buscar a resposta da sociedade, que é mais longa, que por sua vez tem alguns fundamentos no mundo, que é mais longo, e por fim, em Deus, né, que é o ser eterno. E à vista disso, o homem ele vai utilizar de símbolos para tentar se conectar, né, com essa ordem. É realmente uma conexão, digamos assim, para tentar descobrir aquilo que é imanente. Por conta que já dizia, né, Santo Agostinho, né, a moral ela não é uma coisa imposta,
ela realmente é uma manifestação do próprio ser. E então, quando o homem ele busca elementos na sociedade primordial, ele já vai estar justamente tentando, né, adequar-se. E através disso, por meio dos símbolos. Então, quando você tem uma ideologia, né, principalmente as ideologias modernas, que corrompem os símbolos, acaba sendo uma coisa muito grave, por causa que, com o homem tendo o símbolo corrompido, ele vai acabar tendo uma visão de toda a ordem corrompida. E nisso vai entrar naquilo que o Mário Ferreira dos Santos falava, né, que o Diego Pesce vai abordar muito bem, né, de forças conservadoras versus forças destrutoras. Você vai ter essa ideia de ordem, que é mantida através dos símbolos, e que vai ser destruída pelas ideologias modernas, que estão no antro dessas forças destruidoras. Então, a maneira, né, de você tentar se manter, né, afastado disso tudo é justamente, né, através da moral, né, da conservação da moral, da conservação das tradições, daquilo que é eterno, daquilo que dura mais que a sua própria existência. E era isso, né? É breve. Legal, esse livro aí é interessante. Eu, pelo menos, já tive o prazer de lê-lo uma vez e infelizmente é uma leitura ainda, é uma literatura ainda rarefeita entre nós. Ainda. Alguém mais quer participar, contribuir, falar, sugerir alguma coisa, interseccionar com outro tema? Alguém teve algum insight? Como observação sobre os símbolos aí, é curioso como geralmente os símbolos mais vilipendiados são os cristãos, né? Os símbolos do cristianismo geralmente são os que eles adoram vilipendiar. E hoje a gente está vivendo um momento delicado nessa questão semiótica, né? Estátuas pegando fogo e uma coisa assim, outros símbolos parece que assumiram a posição daquilo que a gente hoje, ou melhor, daquilo que no passado não tão remoto a gente chamava de, como se diz quando você vilipendia algum símbolo efetivamente religioso, quando você ataca uma coisa santa, tem um nome para isso. Uma palavra com C, se não me engano. Se alguém puder me ajudar. Sacrilégio? Parecido com isso. Serve também, Júlia. Mas eu vou me valer dessa palavra que a Júlia sugeriu. Parece que hoje outros símbolos imanentais, se atacados fossem, eu digo, pense-se na figura do incêndio, né? Eu não vou dar exemplo aqui, mas se você atear fogo em outra coisa, talvez a MP enche o teu saco, né? Com uma ação civil pública. Enfim, é uma coisa que me chama a atenção. E até, o Ricardo, você leu já tudo do Ricardo aí, né? Do Ricardo Marcelo, do Fonseca. Ele dá um exemplo nesse livro que você citou, salvo engano, no século XIX, algum historiador fez uma análise de como a população de Paris atacava os relógios, né? Eu queria fazer uma rápida observação em relação ao meu exemplar. Ele veio faltando os 3 primeiros capítulos, acredito, começou na página 50 e pouco. Que estranho. Tem que reclamar com a editora Juruá. O problema é que eu já tinha riscado algumas coisas, já tá todo riscado o livro aqui. E já passou certo tempo também, né? Não, mas é um vício redibitório, você descobriu só agora. Na verdade, eu acredito que eu já tinha visto, mas por alguma coisa eu já tinha esquecido. Aí quando eu retomei a leitura eu nem não lembrei. Profanação é a palavra que eu queria lembrar. Profano. É verdade, profanação. De repente, não sei, parece que o ataque a certos símbolos hoje, parece que há uma substituição de que hoje o profano tem um sentido completamente diferente, né? Enfim. E há algumas causas aí que, se criticadas forem, parece que é a antiga crítica que os ateus faziam às religiões, né? Enfim, tá nesse nível aí. Bem, só uma reflexão. Mas você chegou a ver esse exemplo que eu dei aí, Ricardo, do ataque aos relógios?
em Paris? Não cheguei. Algum lugar da França? Ele dá um exemplo assim bem legal nesse livro. Tomara que não esteja na página. Certamente está na página que Puxa, tá que faltando. pena. Eu tenho um fichamento dessa obra. Eu vou encontrar Eu de procurei pano. em PDF, mas eu não encontrei. Eu, inclusive, Puxa, que ia pena. perguntar se eu tenho. Beleza. Alguém mais quer participar? Bom, aparentemente não. Sendo assim, foi o Márcio que iniciou a gravação? Fui eu mesmo. Então, se ninguém mais quiser falar, é agora ou cálice para sempre até o próximo encontro. E a gente aqui nos bastidores já vai começar, a gente vai começar a pensar no próximo encontro com o Michel Villet. A gente vai entrar neste livraço aqui, tá? Fecha aí, então. Obrigado, pessoal.